Olá, amigos. Vamos recapitular a lição da Escola Sabatina. E hoje, sexta-feira, 22 de abril, é um estudo adicional da lição 4, que ela tem como título O Dilúvio. O que nós vimos, durante essa semana, que o dilúvio nós podemos comparar com a mentalidade e o comportamento das pessoas antediluvianas com as pessoas dos nossos dias, onde nós temos e vimos, a certeza que a maldade humana ela não é um fenômeno novo, porque o homem foi se degradando aos poucos após o pecado no Jardim do Éden e tornando-se cada vez pessoas más, de condutas más, violentas. E esse grande conflito, que está no mundo faz com que as pessoas se tornem realmente violentas, más, porque os pecados que atraíram a vingança sobre o mundo antediluviano, eles existem hoje, nos dias de hoje. E o temor realmente a Deus, ao Criador do Universo, ele foi banido do coração das pessoas, e a lei divina ela foi tratada assim com indiferença, com desprezo pelas pessoas. O grande mundanismo daquela geração ele é igualado ao da geração que nós vivemos atualmente. E Deus não condenou os antediluvianos pelo fato deles comerem e beberem, mas sim o pecado consistia em tomar esses dons sem gratidão para com o doador da vida, e eles se degenerarem assim aos poucos, e também não obedecendo estatutos e mandamentos divinos. A geração de Noé foi assim uma geração muito má, muito violenta, corrupta. E isso era visto em todos os lugares. E mesmo tendo conhecido a história de Adão e Eva, a população parecia se esquecer do Criador do Universo, se esqueceram de Deus e praticavam a maldade, que Deus aí sim decidiu destruir, porque ele viu que passaram dos limites, e se ele não tivesse tomado uma atitude, Deus não tivesse tomado uma atitude, hoje nós não existiríamos, de tanta maldade que existia no mundo. Tanto é que em Gênesis, no capítulo 6, versículo 5, ali fala bem claro, olha o que diz lá: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Viu como está bem claro? Então daí Deus decide enviar o dilúvio. E Deus, que é um Deus assim que observa tudo, tem esse poder de ver tudo, ele observou um homem reto, um homem de conduta irreparável, que foi Noé, e viu nele um homem realmente ideal para que pudesse realmente pregar o arrependimento. E ele fez isso por 120 anos, um homem obediente a Deus. E pediu para que ele construísse uma arca para aqueles que se arrependessem, decidissem entrar na arca. Lá em Mateus, no seu capítulo 24, 37, Deus dá um recado para todos nós hoje. E olha que ele diz: assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aqui é um recado claro, que verá um novo juízo. E que isso acontecerá
na vinda do Filho do Homem, na vinda de Jesus. Após isso, né, haverá um juízo para as pessoas que ainda se conduzirem nesse mundo mal, serem violentas, corruptas, praticando prazeres de promiscuidades. E aqui nós vemos que esse texto aqui é um paralelo entre o dilúvio, né, nos tempos de Noé, e o juízo final, a destruição que vai acontecer após a segunda vinda de Jesus. Aqui fala que as pessoas antes da volta de Jesus estarão rebeldes, violentas contra Deus, e serão destruídas da mesma forma, né, que nos tempos de Noé. Só que não será por água. Mas aqueles que aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas serão preservadas desta destruição. E quando Deus fala lá em Gênesis, no capítulo 6, versículo 5, lá, o Senhor viu, aqui está falando referente, né, aos antediluvianos. Também o Senhor fala para a semana de criação, quando ele criou o universo, ele disse a mesma palavra, e viu Deus que era bom. Aqui é um contraste, né, entre as pessoas do dilúvio, onde Deus fala, viu o mal, ou seja, Deus viu a maldade do ser humano. E em várias outras ocasiões nas Sagradas Escrituras é falado para Deus fazer intervenções decisivas, né? Para isso, onde Deus decide agir e proporcionar um novo começo para a humanidade. Esta atitude fala que Deus havia se arrependido de ter criado o homem. Claro que Deus não se arrepende. Deus não é que nem um homem que se arrepende das suas coisas. Aqui, o arrependimento de Deus não se compara com o arrependimento que nós temos. Deus diz que de se arrepender, de ter que tomar uma atitude para resolver a situação. E quando Deus age para fazer justiça, ocorre, né, a combinação de juízo sobre os ímpios e a salvação para os justos. E no dilúvio temos uma distinção clara, né, entre Noé, o justo, e as pessoas antediluvianas. Deus dá uma ordem para Noé para ele fazer uma arca de cipreste, né? Que está lá em Gênesis, no capítulo 6, e também em Gênesis, no capítulo 6, mais literalmente no versículo 22, diz assim, ó, Noé sobre tudo o que Deus lhe ordenara, assim fez Noé. Ou seja, Noé foi obediente e fez conforme Deus falou para ele. Entre a ordem de Deus fazer e a ordem de execução, nos mostra a obediência absoluta de Noé. E a palavra hebraica para a arca, que está lá em Gênesis capítulo 6, versículo 14, é tevá, a mesma palavra utilizada do egípcio, né, para o cesto em que Moisés foi escondido e preservado para ele, Moisés, salvar o povo de Deus naquela época. Está em Êxodo, no capítulo 2, versículo 3. E existe um outro paralelo, que é a arca que a Bíblia fala também. Uma outra arca que a Bíblia fala é a Arca da Aliança, que também existe um paralelo com a Arca de Noé, onde vemos que as duas arcas, né, elas foram construídas por ordem direta de Deus, e nos dois casos Deus deu as dimensões exatas, né, para serem construídas, né, deu as medidas conforme Deus, o projetista, e que nós observamos que essas duas arcas tiveram funções assim redentivas, onde a arca de Noé para preservar vidas no dilúvio e a arca da aliança para a preservação da vida. Agora,
A arca construída assim completa, né, ao longo de muitos anos, né, por Noé, de acordo com o projeto, né, divino, ela é ocupada pela família de Noé e pelos animais, amando do Criador. Deus mandou que eles entrassem na arca, está lá em Gênesis, no capítulo 7, versículo 1. E eles foram obedientes, né? E devidamente os animais foram separados, né, entre macho e fêmea, segundo as suas espécies. Que saibam todos que Deus não se esquece, né, das suas promessas e de seu povo. A mente de Deus, ela é infinita e ilimitada e infalível. É impossível, né, Deus esquecer de fato de coisas e muito menos dele esquecer do ser humano que ele criou para ter um relacionamento. Quando Gênesis capítulo 8, versículo 1 diz: lembrou-se de Deus de Noé e de todos os seres viventes. Bom, isso ele disse, né, logo após o fim do dilúvio. Mas aqui Deus está falando assim de uma forma figurada, significa que Deus não se esqueceu, significa o cumprimento de sua promessa que ele fez com Noé, dele deixar a arca, né? De realmente, Deus é um Deus de vida, né? E Noé, ao sair da arca, né, que pisou assim no céu aberto, ele chorou amargamente pela destruição de tudo, né, devido ao pecado, e que Deus teve que mandar o dilúvio. Mas logo Noé viu a sua dependência de Deus e ele construiu um altar de adoração e louvor a Deus. E ali ele fez sacrifícios de agradecimento e viu a aliança que Deus havia prometido para ele bem antes. E o dilúvio também ele afetou também a alimentação humana. Porque antes eles se alimentavam de cereais, frutas e legumes, e com o dilúvio se acabaram tudo isto, e Deus foi obrigado, né, a liberar a carne de animal para eles poderem comer. Mas também Deus deu a sua restrição, devendo que eles deviam comer somente de animais puros, comer carnes de animais puros e sem sangue. O que nós vimos na lição dessa semana é que Deus tem assim um compromisso na preservação da vida. Nós vimos em todos os momentos das Sagradas Escrituras, Deus é assim, onde Ele revela a sua graça, o seu amor, e nunca desistiu da sua criação. E que você, meu amigo, minha amiga, possa aceitar a Jesus como Salvador e Senhor, porque Ele nunca desistiu de você. Porque Ele enviou o seu Filho amado Jesus para morrer pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter a condição de entrarmos no reino dos céus. E Ele faz esse convite para você aceitar o seu Filho amado Jesus e obedecer os seus estatutos e mandamentos. Ele faz, sabe por quê? Porque Ele te ama, Ele quer te salvar. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.